Princípios do direito processual penal. Fala no Juiz Brasil que você vai poder ler da mesma forma que eu estou lendo aqui, sem problema nenhum. Tá? Princípio da verdade real. Tendo em vista que o direito penal é considerado a última ratio, o jus puniendi estatal deve ser dirigido somente àquele que tenha cometido a infração penal. Destarte, para se evitar a aplicação dessa medida grave e repressiva que atenta contra a liberdade do indivíduo, o processo penal deve buscar o descobrimento da verdade real como fundamento da sentença penal condenatória ou absolutória. Dessa forma, todos os fatos discutidos e alegados no processo penal serão objeto de prova, incumbindo o ônus de produzi-las àquele que alega o fato. Quando se fala em verdade real, não se tem a presunção de chegar à verdade verdadeira, como se costuma dizer, ou se quiserem, a verdade na sua essência. Esta é acessível apenas à suma potestade, mas tão somente salientar que o ordenamento confere ao juiz penal, mais que ao juiz não penal, poderes para coletar dados que lhe possibilitem, numa análise histórico-crítica, na medida do possível, restaurar aquele acontecimento pretérito, que é o crime investigado. Princípio da imparcialidade do juiz. Uma vez que o Estado é o titular do poder jurisdicional, cabe a ele resolver os conflitos penais. Para tanto, é necessária a presença de um juiz imparcial para conduzir esse processo. Caso contrário, haveria uma distorção no conceito de justiça, equidade e isonomia entre as partes, conforme explica Tourinho. Não se pode admitir juiz parcial. Se o Estado o chamou a si a tarefa de dar a cada um o que é seu, essa missão não seria cumprida no processo. Se não houvesse, a imparcialidade do juiz. O juiz deve se livrar de influências externas e coações, sendo independente de qualquer outro órgão. Lhes são conferidas as garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Caso a sua imparcialidade tenha sido ferida, transgredida, aí você pede lá uma suspeição. Ok. Igualdade das partes e paridade de armas. Sem igualdade de condições entre as partes em um processo, não haveria equilíbrio entre elas. A ausência de equilíbrio, por sua vez, é considerada a negação da justiça, a qual tem como símbolo a deusa grega Temis, que impõe uma balança que equilibra a razão com o julgamento. Dessa forma, as partes que, em situações opostas, devem se situar no mesmo plano jurídico, com direitos, ônus, obrigações e faculdades semelhantes. Com isso, em nenhum momento pode estar o acusado desamparado juridicamente, sendo vedada a sua atuação em um processo sem defensor habilitado, garantindo o equilíbrio entre as partes. O princípio da paridade de armas outorga às partes do procedimento penal os mesmos direitos e poderes. Com isso, compreendemos, enfim, o porquê de certas garantias serem dadas ao acusado em detrimento da acusação, como, por exemplo, a vedação do reformatio impetus ou a exclusividade da revisão criminal. Princípio do livre convencimento. Esse princípio vai garantir que o magistrado possua liberdade para julgar o processo valorando as provas produzidas com o crivo do contraditório. Com isso, impede-se que julgamentos sejam parciais e inquisitoriais, vedando qualquer decisão tomada com conhecimento adquirido extra autos. É a partir deste princípio que surge o brocardo jurídico de... Vai começar com latim, vai se ferrar, hein?
Enfim, conclui-se que a prova válida é aquela obtida sobre o crivo do contraditório, pois, caso contrário, feriria ela os direitos fundamentais do indivíduo. Logo, conforme estudado, a prova obtida durante o procedimento inquisitorial do inquérito policial, em regra, não poderá servir como base exclusiva de fundamentação do magistrado. Princípio da publicidade. Esse princípio garante a transparência do Poder Judiciário e seus atos, estando constitucionalmente garantidos no artigo 5º não é LX, perdão, LX. LX é 50, o L é 40, não. Rapaz, é por isso que eu não gosto desses números romanos aí. Certos atos podem ser protegidos pelo sigilo, pois a transparência prejudicaria a busca da verdade real. Tá certo, tudo bem. Contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, inciso LV da CF, prevê que os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o direito do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Com isso, esse princípio pode ser considerado primário e absoluto de defesa, garantindo ao réu o direito de reconhecer a acusação contra a sua pessoa e pronunciar-se a respeito dela. Cabe o princípio da iniciativa das partes. Cabe às partes provocar a prestação jurisdicional. O advento deste princípio vem para ratificar o magistrado como figura imparcial no processo, figura essa que não pode dar início ao processo sem provocação das partes. Porém, há certas previsões que contrariam este princípio, como a possibilidade de o magistrado ordenar a produção de provas e a declaração da prisão preventiva de ofício. A Constituição Federal proclama o Ministério Público como titular da ação penal de natureza pública, conferindo aos ofendidos ainda a titularidade da ação penal de natureza privada. Mas ela é bem pouca, tá? É bem pouca mesmo. Além do direito de representação para dar início à ação penal pública condicionada. Ademais, se o Ministério Público se mostrar inerte, há a possibilidade do indivíduo propor ação penal privada, subsidiária da pública, sendo que em todas estas hipóteses o magistrado é provocado pelas partes, o que reforça a autonomia das partes e a imparcialidade do julgador. O princípio do juiz não pode ir além do pedido das partes. Aquele negócio de infra, cita, extra, petita, sabe o que é? Pois é. O juiz não deve chegar a esse ponto de cometer, de dar algo abaixo do que foi pedido, a mais do que foi pedido, que é ultra, e diferente do que foi pedido, que é a extra, petita. Entendeu? Cara, eu tô doido pra chegar sábado e acordar cedo. Vou até colocar o meu alarme pra acordar mais cedo ainda. Pera aí. Quero estudar, caramba. Quero estudar. Cara, eu tô doido. Quero enfrentar esses caras de uma vez. Quero vencer eles. Tô doido por isso. Eu anseio por isso. Ai.
É engraçado, cara. Eu sempre consigo me fazer rir nesse tipo de momento que todo mundo ficaria, sabe, bocejando, entediado. Eu consigo me fazer rir. Eu acho isso sensacional, sabe? Você lidar bem consigo próprio. Princípio do devido processo legal. Nosso ordenamento jurídico adotou essa premissa e todo indivíduo acusado de algum crime ou contravenção penal deverá ser submetido a um julgamento lastreado nas normas e princípios vigentes, em virtude da positivação deste princípio também em nossa Constituição Federal. No artigo 5º, inciso L e V. A relação direta destes com os demais previstos em nosso ordenamento, que garantem um processo justo e paritário. Sendo assim, é devido a todos a presunção de inocência, duplo grau de jurisdição, direito de ser citado e intimado das decisões judiciais, além do direito de recorrer e, principalmente, a ampla defesa. Princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos. A nossa Constituição Federal garante que toda e qualquer prova obtida por meios ilícitos não será admitida em juízo. Corrobora com essa premissa o artigo 157 do Código de Processo Penal, que prevê que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação à norma constitucional ou legais. Toda prova que afrontar a legislação constitucional ou ordinária, ferindo direitos materiais ou processuais, não será admitida em juízo. Só há uma exceção pelo princípio da proporcionalidade, a qual permite a utilização da prova ilícita se a mesma for favorável à defesa, pois a pena posta em julgamento atingirá a liberdade do indivíduo, e no momento de ponderação entre o direito fundamental que será afetado e o direito sacrificado, prevalece o primeiro, conforme nos explica Fernando da Costa Tourinho Filho. Ok, meu filho. Para com isso. Princípio da presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Todos os indivíduos são presumidamente inocentes até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Tal postulado é garantido pelo presente princípio que garante o Estado democrático de direito atender seus objetivos. Evita-se a existência de um Estado tirano, preservando uma sociedade livre, sendo que corroborado pelo princípio do devido processo legal, não ataca qualquer bem jurídico dos cidadãos de maneira arbitrária. Princípio do duplo grau de jurisdição. Além da garantia de segurança jurídica aos cidadãos membros de um Estado democrático de direito, visa ratificar a ampla defesa, pois, assim como todos os seres humanos, os magistrados também estão sujeitos à falibilidade, que a nós é inerente, sendo devido à exposição da questão controvertida a um órgão jurisdicional. Ademais, tal postulado evita arbitrariedades que possam ser tomadas pelo julgador. Ok, esses foram um deles. Tô doido pra eu acordar cedo amanhã e estudar isso pra valer e fazer mais vídeos, cara. Tô muito feliz. Country road. Não, tô brincando. Country road. Country road. Take me home to the place I belong, West Virginia, country mama, take me home, country road, country road, take me home to the place I belong. I belong.
I belong, West Virginia, country mama, take me home, country road. Essa parte do grito, né, que você força a voz, se acaba, velho. Porque eu sou um péssimo cantor. Péssimo. Lixo.